Vamos lá, vamos começar então. Boa tarde a todos. Obrigado pela participação dos nossos amigos que estão aí nessa sexta-feira, 4 da tarde, dando uma olhada nesse bate-papo. Nós trouxemos hoje, tivemos a honra de trazer aqui o João. João Vieira é da Pacífico, ele é head da Pacífico. É uma asset que vem se destacando já há algum tempo e nós tivemos a oportunidade de conversar com ele já no comecinho, uns dias atrás, no comecinho da semana. Achamos muito interessante o papo e não achamos justos guardar só esse papo para nós. Por isso, convidamos ele mais uma vez para conversar e falar um pouco mais para vocês do primeiro, o que é a Pacífico, e depois ele abrir um pouco do que ele está vendo de mercado, expectativas, e ele vai dar uma pincelada a mais aí. João, por favor, obrigado mais uma vez, a casa é sua. Obrigado, Rudney, obrigado, Juliano, pelo convite. Para a gente é sempre um prazer estar em contato com os nossos clientes. São sempre os nossos melhores ativos, nossos clientes, e a gente zela muito pela transparência e pelo contato com eles, dando esse acesso que eu acho que é importante, ainda mais em momentos difíceis como os que a gente vive. Ainda que, particularmente, nosso produto tenha passado muito bem por esse processo que foi turbulento tanto para o mercado financeiro quanto para a vida das pessoas de forma geral. Eu vou apresentar rapidamente a empresa, vou falar do produto, que é o Pacífico Macro, e depois eu vou falar um pouco do meu cenário e aí abrir para perguntas. E se vocês quiserem me interromper, a qualquer momento, fiquem à vontade. Perfeito, obrigado. A Pacífico, ela é uma Pacífico Gestão de Recursos, como o nome diz, ela é uma gestora de recursos. Hoje nós gerimos 3,5 bilhões de reais, mais ou menos dividido, metade fundos da categoria multimercado e metade fundos de renda variável. Tá? Eu sou o sócio responsável pela área macro da Pacífico e integro a equipe desde a fundação da Pacífico. A equipe da Pacífico, e aí falando um pouco do Pacífico Macro, ela tem uma carreira longa de gestão de recursos terceiros. Eles têm mais de 20 anos juntos, fazendo gestão sempre de recursos terceiros, não necessariamente recursos próprios, ainda que os próprios recursos da gente estejam nos nossos fundos também. E acho que parte do bom desempenho que o nosso fundo teve desde o início, que se for concatenar ao longo desses 20 anos, em diferentes estágios, daria alguma coisa por volta de 200% do CDI. Uma parte, acho que importante disso é sempre a mesma equipe, estabilidade de equipe, sempre muito método, sempre muita disciplina. A equipe macro, ela é formada por gestores e economistas. O fundo Pacífico Macro, ele é um fundo puro top-down macro. Tá? Então, como todo fundo multimercado, ele tem muita liberdade do que fazer, só que sendo uma casa muito fundamentalista, todas as apostas que a gente faz no nosso produto, em sua maioria que são via derivativos, né? Então são apostas no dólar, se o dólar vai subir ou vai cair, são apostas na bolsa, se a bolsa vai subir ou cair, são apostas em taxas de juros, tem derivativos disso também, se vai cair ou vai subir. Todas elas são feitas baseadas num cenário macro desenvolvido tanto pela área macroeconômica, tanto quanto pelos gestores. Tá? O Pacífico Macro, antes de entrar no método dele, como eu disse, ele tem um histórico muito bom e ele tem um histórico especialmente bom nesses eventos de cauda, que são, por exemplo, ao longo dos últimos anos, o Joesley, a greve dos caminhoneiros, o impeachment antes do Joesley, eleições americanas, Brexit, agora o Covid. Então, em todas essas ocasiões, eu acho que o Pacífico Macro se destacou como sendo um fundo que manteve uma consistência de método e rentabilidade e sobreviveu bem a esses períodos. Eu acho que muitas vezes nessas chacoalhadas grandes,
acaba havendo uma dispersão grande de retorno entre fundos e uma mortalidade de alguns deles. Nosso compromisso com o cliente é de gerir os recursos dele, o patrimônio dele, a poupança dele. A nossa preocupação maior é na preservação de capital. Nossa preocupação maior é seguir muito bem o mandato que nos foi dado para que a gente não tenha uma perda grande o suficiente da qual eu não consiga sair ainda dentro do próprio mandato. E acho que eu posso dizer que ao longo destes muitos anos a gente tem seguido bem isso e entregado bem isso. O Pacífico Macro, nesse ano controverso e difícil, ele tem rentabilidade positiva no ano, onde muitos fundos estão rendendo menos 40%, menos 20%, menos 10%. Em outros eventos de cauda eu quero dizer em outros eventos de estresse grande de mercado, nós sobrevivemos bem também. E eu acho que isso pode ser atribuído à forma como a gente opera o fundo. Somos mais diretamente na equipe de gestão 4 pessoas que têm compromisso de todo dia, em todas as nossas reuniões do comitê de gestão, em verificar o que o mercado está achando, o que nós estamos achando e se isso é diferente o suficiente para eu fazer uma aposta e se essa diferença vai convergir no horizonte do fundo, que, da forma como a gente opera, é relativamente curto, entre 3 e 6 meses. Eu acho que essa disciplina de todo dia a gente estar se cobrando disso faz com que a gente não saia do nosso mandato e a gente não fique tentado a entrar em ondas do mercado só para não perder esse trem. Eu acho que esse tipo de atuação é perigoso, porque ainda que eu meça o meu desempenho de certa forma, olhando um pouco meus peers, a poupança que o cliente tem comigo, a aplicação que ele tem comigo, os recursos que ele tem comigo, seja para sua aposentadoria, seja para pagar a escola dos filhos, a faculdade dos filhos quando forem mais velhos e tal, ela não liga para os peers, né? Você liga para o absoluto. Então, acho que a gente não pode ser irresponsável de forma alguma com isso. Como a gente trabalha? A gente tem reuniões diárias, e nas quais a gente vê o que o mercado acha, vê o que a gente acha, e tenta encontrar variáveis em que tem diferença suficiente e vão convergir no horizonte do fundo. Tudo bem. O que eu acho que coisas importantes para funcionar esse tipo de análise e por que eu acho que funciona com a gente? Equipe que trabalha junto há mais de 20 anos. Então, a gente está há 20 anos entendendo quais são as virtudes e os defeitos de cada um dessa equipe. E como eles podem colaborar para a gente gerir o fundo melhor. Ao mesmo tempo, a gente respeita a opinião de todo mundo. Por quê? A gente sabe que em 2001 ele acertou muito, em 2002 ele errou, mas em 2003 ele se recuperou. Fulano entende muito de política, Beltrano entende muito de inflação, o outro entende muito de atividade, o outro entende muito de prêmio de risco externo. Então, a equipe junta 20 anos, a gente consegue amadurecer o processo de gestão, de forma que ele seja hoje o resultado de muitos, muitos anos de uma experimentação responsável, eu diria. Dado que ao longo desses 20 anos, a gente esteve fazendo gestão de recursos terceiros. Tá? Se eu fosse falar um pouco mais de como isso é possível, né, dentro do Pacífico Macro, onde a gente atua no Pacífico Macro? As nossas classes de ativo, um fundo multimercado ele é muito amplo. Tá? Ele pode investir e apostar em quaisquer tipo na maioria dos ativos que existem no mundo. Mas sempre que você vai investir, você tem que fazer uma aposta, você tem que perguntar, eu tenho vantagem para fazer esse investimento? O mercado tem o preço dele, né? Eu acho que o preço é outro. Será que eu tenho confiança em dizer que existe uma diferença entre os dois preços? Por que eu vou fazer uma aposta? Eu sei mais do que o mercado? E aí, assim, a gente acaba fazendo investimentos mais em ativos que, recorrentemente, a gente considera que a gente tem muita vantagem. São eles, em geral,
o real contra o dólar, a curva de juros brasileira e a bolsa. Tá? Cada um desses ativos, a gente se aproveita do capital humano da empresa, das pessoas, né, que estão ali. São todas pessoas com um histórico acadêmico muito bom. Todas as pessoas que são expostas a um ambiente bastante competitivo, que é o nosso. E todos eles dentro de um framework em que faz com que você busque ao máximo de informações, dê opiniões, então ninguém se poupa de dar opiniões, todos dão opiniões, as suas opiniões são registradas, existe um histórico de o quanto você acerta, você erra, todo mundo tem esse compromisso dentro da empresa e todo mundo entende que as pessoas vão ter períodos de acertos e períodos de erros. Tá? Ao longo desse processo, o Pacífico Macro tipicamente apostou nessas 3 classes de ativos: real, juros e bolsa. Ao longo dos últimos anos, o nosso retorno foi bem distribuído entre essas 3 classes de ativos. Tá? E aí, como eu disse, para fazer esse tipo de aposta e ter essa vantagem, a gente se apropriou do capital humano e da capilaridade que a gente tem em Brasil. Então, a gente tem um contato muito próximo com as autoridades monetárias, autoridades fiscais e os políticos em si. Tendo essa rede de informações de inteligência, junto com a nossa capacidade de análise, a gente julga que, sistematicamente, a gente tem vantagem nesses ativos para operar. Tá? Eu acho que isso é um overview de o que é a empresa. Uma empresa muito experiente, gestores trabalham juntos há muitos anos, trabalhavam originalmente na Opportunity e na Arx, se juntaram para fundar a Pacífico em 2011. Hoje temos 3,5 bi sobre gestão, e a Pacífico e a parte de como o fundo funciona, eu falei mais ou menos. É uma disciplina de, no curto prazo, verificar as variáveis se estão substancialmente diferentes daquilo que o mercado acredita e fazer apostas nisso. Tá? Talvez agora eu possa falar um pouco, um exemplo da nossa atuação, né? Falando qual é o meu cenário, com que cenário que a gente está trabalhando e em que a gente está apostando dado isso. Tá? Esse ano aconteceu mais um desses eventos de cauda, né? Que é a pandemia. A pandemia, ela teve um impacto muito maior na economia e na vida das pessoas, não sei dizer na comparação que eu vou fazer, mas ao longo da história, nas séries econômicas que nós temos desde 1900, a pandemia foi o tema que teve maior impacto econômico da história. Então, assim, eu tô fazendo uma afirmação muito forte. Ela teve um impacto maior do que a Segunda Guerra Mundial. Ela teve um impacto maior do que qualquer outro evento. Ela teve um impacto maior do que esse. Para dar um exemplo desse impacto e como esse momento é diferente e forte, a gente tem, por exemplo, vocês podem verificar no Instagram da Pacífico depois, a série da contratação líquida de empregados nos Estados Unidos, que no pior momento da Segunda Guerra Mundial, dessa série, teve uma demissão líquida de 1.800.000 pessoas, mais ou menos, e depois disso ficava circulando em torno de 200.000 para um lado para o outro. E no mês passado foram demitidas 20 milhões de pessoas nos Estados Unidos. Esse ano no Brasil, a minha projeção de PIB é de -8. Antes dessa projeção de -8, vai ser o pior PIB da história. Em 2015 e 2016, nós, acumulado nesses 2 anos, tivemos uma queda de uns 7%. E até então, essa queda de 7% tinha sido o pior biênio da história.
a pandemia tem uma característica muito diferente em que a maioria das crises que a gente viveu no passado eram crises financeiras. Afetava o sistema financeiro e, por consequência, a vida das pessoas. Essa foi uma crise que atingiu direto a vida das pessoas e a atividade econômica. É como se tivesse cortado instantaneamente. A partir de hoje, ninguém consome. A partir de hoje, ninguém pega um avião. A partir de hoje, ninguém vai no cinema. A partir de hoje, ninguém corta o cabelo. Então, tudo isso teve um impacto muito duro e direto na economia, tá? No mundo. Então, muito difícil. Hoje eu não posso falar de cenário macro sem falar da pandemia, naturalmente. Então, se eu fosse, assim, o que a pandemia fez? Não é nem mais desaceleração, né? Desaceleração é o que você sempre fala, desaceleração da atividade. Foi uma interrupção da atividade e uma tentativa de contrabalancear isso via estímulos governamentais, tanto fiscais quanto monetários. Então, essa é a situação do mundo. Uma interrupção da atividade junto com os governos tentando, ao máximo, o que podem e o que não podem fazer para segurar essa interrupção da atividade. E tentar estabelecer algum critério para quando e de que forma essa interrupção da atividade vai ser cessada. Lembrando que essa interrupção de atividade ela não é cessada do dia para a noite e a gente tem uma vida normal daqui a uma semana, 2 semanas, 3, 1 mês, 2 meses. A gente teve uma interrupção da atividade, gradualmente em todo o mundo vai ser afrouxado essa interrupção e gradualmente a atividade vai recuperando até chegar em um instante que talvez a gente se aproxime do que era o nível de atividade econômica que era no início do ano, no final do ano passado, mas talvez com um mix muito diferente. E diversos lugares, diversos países vão ter um pós-pandemia, vão ser diferentes entre diversos países, né? Então, eu vou falar um pouco do que está acontecendo no Brasil, no cenário do Brasil. No nosso cenário doméstico de atividade e inflação, por exemplo, a gente vai ter um PIB de -8%. Uma taxa de desemprego de 20% no final do ano, eu acho. Isso vai gerar uma inflação de 1,3%, que é muito baixa. Essa combinação vai fazer com que o Banco Central leve a taxa de juros provavelmente para 2,25%, que é a menor taxa da história do Brasil, mas que 3 já era a menor taxa. 3,75 já era a menor taxa. E já é a menor taxa desde... porque num outro ciclo tinha chegado a 7,25, que foi no Tombini, em 2014, acho que foi o louco, começou a subir em 2015, por ali. Então, são todas situações inusitadas. A gente vai ter o pior PIB da história, com a inflação sendo o menor nível da história. A gente vai ter uma inflação furando o piso da meta de inflação, né? O Banco Central vai ter que dar uma explicação por que ele errou a inflação, por que ele não conseguiu controlar a inflação. Vai ter que escrever uma carta para o ministro da Fazenda. Mas dessa vez, não porque furou para cima, porque furou para baixo. E a explicação vai ser óbvia. Ele falou, caramba, teve uma pandemia, né? Ele vai cortar os juros para tentar contrabalancear isso, tá? E esse é o estímulo que ele vai tentar dar. O que está acontecendo? Isso é atividade e inflação Banco Central, tá? Então, atividade muito fraca, inflação muito baixa, o Banco Central cortando muitos juros e tentando outras formas de estimular o crédito, tá? Então, tem várias coisas em andamento para estimular o crédito também. Política fiscal. A política fiscal, o que aconteceu aqui no Brasil? Nós passamos os 3 anos, o que foi essa melhora que teve de Brasil? Teve uma melhora de Brasil nos últimos 3 anos, né? A Bolsa, até pouco tempo atrás, estava no high, né? Há pouco tempo atrás bateu 118 mil, não lembro exatamente o valor. O que foi essa melhora de Brasil? Foi uma melhora do nosso panorama fiscal esse tempo todo. Foi o nosso prêmio de risco ir para 90 pontos, que é muito baixo. Foi a gente, ano após ano, tomar medidas que controlem o nosso fiscal. Primeiro com o teto de gastos, depois com a reforma trabalhista, depois com a reforma da Previdência.
e que ia se concluir talvez com a reforma tributária. Esse processo todo de melhora foi todo, não diria que ele foi jogado por água abaixo. Se a gente não tivesse feito ele, hoje a gente estaria muitíssimo mais frágil, seria muitíssimo mais dramático. Ainda assim, o que a gente fez de bom nesse último período, infelizmente, a gente vai estar dando um passo para trás, não inevitável, talvez inevitável, não estou dizendo que de forma indevida, eu falo de forma factual, mas muito duro. Então, até esse ano, o pior déficit em transações, o pior déficit primário que a gente teve foi de 2,5% do PIB, 2,5% do PIB, mais ou menos. Esse ano o déficit primário vai ser 10% do PIB. A nossa dívida PIB, provavelmente, só fazer um parênteses, eu estou fazendo um cenário que parece assim, totalmente dramático, tá? Ele de certa forma, mas o que eu gostaria que as pessoas tivessem em mente é que parte dele já está nos preços. A bolsa caiu tudo que caiu por causa desse cenário que eu estou descrevendo. Né? O dólar está quase em 6 por causa desse cenário que eu estou descrevendo. Então, talvez, assim, alguma hora eu vou poder falar assim, e talvez seja bom comprar bolsa. Aí fala, mas que papo maluco, né? Você acabou de falar uma opção de um cenário extremamente pessimista para depois falar que talvez seja bom comprar bolsa. O ponto é que existe um preço de mercado em equilíbrio. E o mercado já sabe da maioria das coisas que eu estou falando. Né? Quando eu parar de falar desse meu cenário, eu vou falar o que tem diferente de eu para o mercado e por que eu estou fazendo determinadas apostas. Tá? Mas, enfim, na política fiscal, a gente vai atingir uma dívida de 93% do PIB esse ano. Tá? E como é que fica o político nisso? Né? O político é muito relevante para a economia no sentido em que você está escolhendo pessoas que vão tomar decisões de política fiscal, muito importante, e de política econômica de forma geral. A política monetária, em geral, um pouquinho mais desassociada sempre. Né? A melhora de Brasil que teve nos últimos anos foi com políticos, de alguma forma, alinhados em fazer reformas fiscais. Né? O risco para frente político a gente fez ajustes fiscais ao longo desses últimos anos, mas a gente não conseguiu obter crescimento econômico. Né? É como se a gente estivesse tomando um remédio muito amargo. E o resultado positivo desse remédio viria mais na frente. E assim, eu acredito que viria, porque eu acredito nessas reformas econômicas que foram feitas. Mas, infelizmente, a pandemia foi um grande empecilho para isso tudo. Tá? Então, o risco e o desafio político para frente é que a política econômica que a maioria dos economistas julga boa, ela foi feita, mas, infelizmente, por motivos diversos, ela não vai colher resultados bons. Isso pode fazer com que as pessoas joguem fora a ideia de fazer essa política econômica boa e passe a fazer as políticas econômicas mais perigosas, que, em geral, foram as populistas e as feitas no governo anterior, né? No governo, no caso, anterior ao do Temer, no governo Dilma. Então, acho que quando hoje a gente discute isso, a gente teve que fazer uma porção de coisa fiscal para segurar a pandemia, as consequências da pandemia. Não tem jeito, foi feito no Brasil, foi feito no mundo. Agora, como é que a gente desliga essa torneira? Então, por exemplo, tem o auxílio de R$600 por mês. Ele custa por volta de 50 bi por mês, tá? Entre 40 e 50 bi. A gente vai fazer durante 3 meses, que vai ter um gasto, então, de uns 150 bi. Muito já se discute disso ser estendido. E isso é uma discussão política. Vai estender ou não vai estender? Né? A possibilidade de quebra de contratos. Aí, esses R$600 é como se fosse um benefício para a população mais carente. Né? E a quebra de contratos, que é um benefício para os empresários, de certa forma, né? No qual você pode suspender contratos de empregatícios, né? Para segurar seus gastos.
Vai ser estendido ou não vai ser estendido? Os empresários vão fazer pressão, falar, olha, eu estou sem abrir há 2 meses, eu não tenho como pagar minha folha de pagamento. Então, a pressão vai vir de todos os lados para a gente ter mais gastos, né? Ou menos receitas. Não quero pagar imposto durante 3 meses, né? Aí um político forte seria importante nesse momento para conduzir esse processo. Não é para coibir necessariamente, mas para conduzir. E o político, ele é relativamente frágil, né? O presidente, ele tem uma base muito fraca, né? Ele não tem nem partido. E na margem ele tem tentado se juntar ao centrão, que é quem de fato, em geral, organiza uma base no Congresso para coisas diversas. Ainda que a base dele você pode argumentar que tenha sido estimulado mais para mitigar um risco de impeachment do que talvez tocar reformas importantes para o Brasil, mas que a forma base está tentando ser construída agora. Então, o desafio político, de certa forma, é esse. Entrada e saída de ministros, né, que a gente viu 2 agora recentes, acabaram que, no final das contas, teve pouco impacto econômico. Tá? Na verdade, teve 3, né? Foi o Mandetta, o Moro e agora o Tais, né? O Mandetta e o Tais tiveram um pouco de impacto. O Moro teve muito impacto no mercado porque ele saiu acusando o presidente de coisas gravíssimas. O ministro da Justiça saiu acusando o presidente de coisas gravíssimas. Mas, no final das contas, muito talvez possa se falar de o quão certo ou errado era o trato que foi narrado em diversos eventos, mas até agora eles não teriam materialidade para configurar um crime de responsabilidade perante a lei de forma pragmática, falando de forma pragmática, tá? Então, esse político, ele está saindo um pouco ele tende a gerar menos vol nesse aspecto para frente. A menos que a gente tenha, por exemplo, o Guedes saindo. O Guedes ainda o Guedes, ele, gradualmente, as pessoas deixaram de acreditar um pouco nele. Ele prometeu muita coisa que ele não conseguiu entregar. Então, o mercado tem cada vez olhado menos para ele. Mas, de qualquer forma, ele ainda é uma âncora de uma política econômica boa nesse governo. Ele, claramente, seria um ministro mais grave se saísse. Ainda que isso esteja longe, eu acho. O Bolsonaro reforçou recentemente que tudo de economia é 100% com ele. E o que a gente vai monitorar agora nesse ponto é se o Congresso, junto com o auxílio aos estados, passou um reajuste. Disse que 80% dos empregados públicos lá, dos servidores, estariam fora da regra de proibição de reajuste. E o Bolsonaro prometeu para o Guedes vetar. Então, esse vai ser um ponto de embate que a gente vai acompanhar. Então, eu falei, só fazendo uma recapitulação para eu encerrar com o externo. E aí falar o que a gente está fazendo de forma breve. Atividade fraca, inflação fraca, o Banco Central corta mais os juros. Um fiscal que, infelizmente, a gente, no curto prazo, não nem voltou a estaca zero, voltou antes para a estaca zero, voltou para uma estaca negativa. Muito ruim. E um político que é fragilizado hoje e tem um desafio muito grande, que a pandemia seguramente os executivos saem mal dela, né? Porque você ou é acusado de ser negligente com a vida dos brasileiros, ou é acusado de ser negligente com a vida e a saúde, eu digo, ou é acusado de ser negligente com a saúde financeira dos brasileiros, ou dos dois, e de qualquer forma te torna impopular. Então, assim, é muito duro você sair bem disso, tá? E aí a gente fala agora do externo, tá? O externo, ele teve o vírus antes da gente, né? O vírus, ele escalou e teve repercussões antes do Brasil. Então, ele está num momento avançado, no qual eles acabaram que fizeram uma quarentena bem mais dura que nós, em muitos lugares do mundo. E hoje o vírus, as métricas do vírus, que é curva de morte, de internação, etc., estão começando a recuar no resto do mundo. Tá? No resto do mundo, esse recuo ameaçou dar uma animada,
falar, pô, tá recuando, então a gente vai voltar à nossa vida normal. Mas o que a gente viu é que essa retomada vai ser bem mais gradual que se esperava antes. Muito medo ainda de uma segunda onda, que seria péssimo. Uma segunda onda de infecção seria uma das piores notícias possíveis para se acontecer no mundo, porque aí sim a gente vai ficar num lockdown para sempre, durante muito tempo. Mas, de qualquer forma, as pessoas estão reticentes em fazer uma abertura mais agressiva. E ainda que o governo determine aberturas, depende das pessoas também demandarem esses tipos de produtos, né? Então, se eu abrir, o que teve aqui no Brasil, né, a possibilidade de declarar, vamos supor, academias como serviço essencial, será que as pessoas iriam? Muita gente, as academias encheriam? Difícil. Então, não basta realmente a autoridade abrir. Ainda vai ter um processo demorado das pessoas voltarem a ter a demanda por esses produtos, por esses bens, por esses serviços. Tá? O que acontece no mundo é que eles deram muito estímulo e tem alguma chance de o vírus sair e o estímulo ficar. Tá? Eu acho que isso é especialmente importante para os Estados Unidos, que é um país em que tipicamente o mundo tolera muita coisa dele, os ativos deles toleram muita coisa, ele tem muita flexibilidade, então esses números que são trágicos, contudo fantásticos, de economia lá, do impacto do Covid, foram muito mal, porque eles são um país muito flexível. Isso faz com que, assim que puder, a princípio eles se recuperem de forma muito rápida também. Tá? Então, quando eu faço esse conjunto de cenário que eu descrevi e desenhei, o que eu acho que hoje a gente tem um pouco diferente do mercado é uma desanimação maior com atividade e inflação. Uma desanimação maior com atividade no Brasil. Tá? Uma impressão que o Banco Central vai cortar mais juros do que hoje tem no mercado. Hoje, na curva de juros, tem aproximadamente uns 30 pontos, 0,30 de corte na próxima reunião. Eu acredito ainda que ele pode cortar 0,75. Então, existe um ganho aí. Portanto, a gente tem posições vendidas nos juros, apostando que o juro vai cair mais. Tá? Com os juros caindo mais no Brasil e com a possibilidade dos Estados Unidos ter uma recuperação um pouco melhor do que a gente, o diferencial de juros com o diferencial de crescimento faz a gente ter vontade ainda de ter posições compradas em dólar, vendidas em real. Tá? Então, nosso portfólio é basicamente isso hoje, com algumas outras estruturas e coisas pequenas. Nós temos muita agilidade de operar. Nós temos um tamanho de fundo que a gente controla, para a gente estar sempre entregando performance para o cliente. A gente não deixa o fundo inflar, de forma que inflado seria muito difícil a gente ter a agilidade necessária para continuar entregando essa performance. Então, hoje, a discussão hoje em relação ao nosso portfólio é se esse cenário de compra de dólar já não está saindo um pouco. Tá? Então, a gente está vendo que o prêmio de risco brasileiro já subiu muito, que foi diferente do que aconteceu no início do ano. No início do ano, o Brasil teve um real, nesse período todo, o real depreciou, né? O dólar subiu, com o risco Brasil caindo, porque a gente estava se tornando mais sólido. Agora, o risco Brasil subiu também, o que faz o dólar subir também. Então, naquela época, eu comprava dólar pensando, pô, a gente está tendo um ajuste macro, o real está depreciando, o dólar está subindo. Imagina se a gente tiver um problema de prêmio de risco no Brasil. E teve. Agora, com o prêmio de risco já esticado, com o juro já esticado, a gente começa a discutir sair um pouco dessa posição comprada em dólar. Tá? Então, assim, eu não sei se eu fui claro, mas eu tentei desenhar um cenário e mais ou menos como o fundo atua dado isso. Tá? Eu simplifiquei tudo ao máximo possível, posso simplificar mais ou menos conforme vocês tiverem dúvidas. Eu acho que foi claro, sim. Uma curiosidade que eu tenho, o André, que fez também essa pergunta aqui. Você comentou que
curva de juros ela tende a fechar mais nos próximos meses, e com isso teríamos um prêmio. Mas vamos pensar um pouco em 2021. A economia começa a voltar. Teoricamente, se você tem economia voltando, você gera inflação. Gerando inflação, você tem que aumentar um pouco de juros para segurar a economia. Uhum. O que você vê de curva de juros começando a se mexer no futuro? Ela para final desse ano, ou se estende essa taxa de juros baixa no Brasil por um ano e meio, para depois começar a subir? Qual que é o seu pensamento com relação a isso, por favor? Eu acho que se estende até o final do ano. Tá? Acho que a gente não tem altas de juros esse ano. Os dados de inflação estão muito fracos. Nossa atividade está muito fraca. Os principais riscos para a inflação seriam o real, o dólar, né? Tem um impacto, a subida do dólar tem um impacto importante na inflação. Os componentes de atividade e o impacto deles na inflação, eu acho que vão demorar a gerar uma inflação que fizesse com que o Banco Central se preocupasse por motivos de ato, tá? Por motivos de atividade. Né? Então, quando você descreve, né, que a gente tem um ano péssimo esse ano, mas ano que vem a gente recupera, concordo, mas a gente vai seguir uma capacidade ociosa em diversos pontos, inclusive, né, o que são capacidade ociosa? Um desemprego elevado, o que vai demorar a gerar uma pressão salarial. Né? O desemprego atual já é relativamente elevado, que é 12%, e ele já, de certa forma, já não gera uma pressão salarial. Né? Um desemprego de 20%, eu acho que vai gerar uma pressão salarial menor ainda. Então, acho que essa situação de atividade fraca e ociosidade dos fatores gerando inflação baixa vai persistir durante um tempo, o que vai permitir com que o Banco Central corte os juros e lá o deixe por um bom tempo. Tá? Eu posso até mostrar aqui, eu até fiquei curioso para ver se dá certo. Agora com o Zoom a gente tem essa tecnologia. Deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio aqui. Aqui, ó. Funcionou? Está começando, está vindo aí. Vocês estão vendo a minha Bloomberg agora, tá vendo? Isso aqui é a curva de juros, tá vendo? Desculpa mostrar um negócio técnico, mas eu não resisti a tentar experimentar essa ferramenta. E aí, aqui onde eu estou com o meu mouse, é o juros esperado, tá? A grosso modo, para cada momento do tempo. Então, eu tenho aqui, você perguntou, no final desse ano, um juros esperado de 2,75, mais ou menos, no CDI, né? E no final de 2021, um juros esperado de 5,5. E aí, nessa coluna aqui, são as reuniões do Copom. Então, eu tenho para a próxima reunião do Copom, esperado pelo mercado, um corte de 40, tá vendo? Menos 40. Sim, sim. Depois, 0, a grosso modo, e tem várias altas para frente, que são prêmios, tá? Então, acho que até para dar um exemplo para as pessoas, assim, que eu acho bacana, isso aqui é uma ferramenta que a Bloomberg tem, que ela tira da curva de juros a expectativa desses pontos. Então, a grosso modo, o que eu estou dizendo é que esse menos 40, eu posso transformar ele em menos 75. Aqui, talvez até um menos 25. E aqui eu colocaria 0 nas próximas reuniões do Copom. E isso faria com que, aí, enfim, eu sei usar a ferramenta, todo mundo está acostumado, mas é difícil de entender. Os juros, isso aqui é a diferença. Pudesse ter um fechamento para frente de um ponto ou mais, tá? Vou parar de compartilhar esse momento técnico aqui. Não. Mas é que eu acho bacana. Oi? Nesse cenário aí, você está me dizendo então que você acredita numa manutenção de taxa de juros baixas por mais tempo? Sim. Você não acredita, a casa não acredita em 5 para dezembro de 21? Não, acho. É claro que, assim, até como a gente já tinha conversado, né? O horizonte do fundo de gestão, ele é relativamente curto, tá? Ele é de 3 a 6 meses. Aí você me pergunta, pô, então eu não posso analisar o dezembro de 2021? A gente analisa da seguinte forma. Quando a gente tem essa posição, é porque eu acho que nesse horizonte, tá?
de 13 a 6 meses, eu acho que a impressão que o mercado tem sobre os juros do final do ano que vem vai ser revisado para baixo. E daí vem o ganho. Hoje, eu acho difícil que essas altas aconteçam todas, tá? Eu acho que tem muito mais aí prêmio de risco, tá? A gente vai... a gente tem um real que depreciou muito. A gente tem dúvidas de que efeito isso pode ter sobre a inflação, tá? Ele tem sido baixo e eu acho que ele pode continuar sendo baixo para frente. Então, eu não vejo um cenário onde o Banco Central tenha que começar a subir juros, tá? As pessoas... É claro que existem grandes divergências nesse tema, né? Muitos economistas acham que estamos em um nível inadequado de taxa de juros, tá? Mas se a gente tiver um nível inadequado de taxa de juros, a gente vai ter uma depreciação cambial substancial, eu acho, um impacto na inflação, e a gente vai ter que subir juros, realmente. Mas esse momento, ele parece uma construção teórica ainda, que não só não aconteceu nos últimos anos, tá? A gente teve essa briga ao longo, desde que o juro era 14,25, até o juro chegar onde está hoje, que é 3. Sempre foi essa, mais 7 não é baixo demais, mais 6 não é baixo demais, mais 5 não é baixo demais. Eu lembro bem porque a discussão muito intensa. Inclusive, segunda-feira agora, temos a reunião trimestral do Banco Central com economistas, no qual o Banco Central chama os principais economistas do Brasil para dar insumos para eles. E promete ser animadíssimo essa reunião. Eu espero que beire a falta de educação entre os membros, porque... Depois você conta pra gente. Depois eu conto, posso dar um update. E vai ser assim, via Zoom também. A primeira vez que vai ser via Zoom. Então as pessoas acho que vão estar mais corajosas para brigar. Mas existe uma discussão muito intensa, realmente, entre os economistas em relação a isso. E muitos deles acham que o câmbio atual vai gerar uma desancoragem das expectativas de inflação e vai gerar uma depressão cambial tal que vai bater na inflação, enfim. Mas a gente tem um método muito mais empírico, tá? Economia, né? Eu passei minha vida acadêmica toda de economia modelando coisas. Mas a nossa vida prática de gestão, acho que mostra que é muito mais rentável você dia a dia ir medindo e verificando se aquele teu cenário está acontecendo ou não. Então, quando você faz gestão mesmo, né? Eu sou economista, mas eu sou um economista gestor, né? Quando você faz gestão mesmo, você é empurrado a ser muito mais humilde do que a média de forma geral. Então, o mercado te pune muito quando você tem convicções muito duras ou certezas e você se agarra muito naquilo. Então, a gente acaba mudando. Pode ser que daqui a pouco comece a verificar desancoragem de inflação e mude esse no cenário. Mas eu acho que não vai acontecer no horizonte do fundo. E aí, por isso, a gente tem essas posições vendidas nos juros. João, eu tenho uma... Vai, Juliano. A gente conversou esses dias, mas eu acho que para os clientes ouvirem, eu te fiz uma pergunta, eu te faço de novo. No cenário de vocês, dada a queda da economia mundial, você acha que a gente não vai chegar... Eu, praticamente, não acredito, mas eu queria ouvir a sua opinião, no juro zero do Brasil ou no juro eventualmente negativo para não ter incentivo nenhum a poupar e o incentivo ser a investir? Olha, hoje, esse não é o meu cenário. Tá? Hoje, eu acho que a gente vai chegar a um juros de 2,25, talvez 2. O Banco Central já começa a comunicar certas reticências em relação a níveis mais baixos do que isso, né? Então, parte da minha profissão a gente chama que é Copom Watcher, que é eu acompanho muito o Copom, né? O Banco Central. E o Banco Central tem uma dinâmica interessante, porque às vezes ele fala coisas e você fala, caramba, por que ele está falando isso, né? Ele ontem divulgou uma apresentação, tá? Ele fez uma apresentação no Ministério da Agricultura para a Tereza Cristina, para agro. Ele fez uma apresentação para agro. E a apresentação, se você pega assim, você é um economista, você pega assim,
Sim. Pô, esse cara não vai cortar mais juros. Ele está falando, a apresentação toda é tipo assim, os perigos, os limites da política monetária. Aí, pô, se eu faço uma apresentação para você hoje dos limites da política monetária, você pensa, pô, esse cara não quer cortar mais os juros, né? Mas o Banco Central estava num ambiente em que agro, provavelmente, as pessoas querem que ele corte o juro para zero ou negativo, que o dólar vá para 8, porque para eles é muito bom isso. Então, quando você analisa a política monetária, a gente tem que ter muito cuidado nos temas que surgem, nos jingles que eu brinco, né? nos jinglezinhos que eu brinco, e como o BC responde a isso. Tá? Então, um tema que surgiu muito foi esse. Vamos colocar os juros em zero e colocar taxa negativa. Só que a gente está longe disso, né? Assim, o juro é 3 hoje. Ainda tem que ir para 2,5, para 2,25, para 2, para 1,5. E aí, frente a esse tema, o Banco Central começou a reagir. Então, você vê ele falando, pô, o perigo de fluxo de recursos do Brasil para fora. O Brasil é um país emergente. A gente está tomando medidas fiscais que nos fragilizam, etc, etc. Tá? Então, hoje, qual a probabilidade que eu atribuo aí é zero juros? É baixo. É baixo. Pode ser que vá. Mas hoje, assim, a minha impressão é que ele vai para uns 2 e ali vai ficar por um tempo. Tá? E acho que o Banco Central tem essa preocupação também em ir para zero. Eu tenho um pouco menos dessas preocupações, tá? Já tive mais, mas enfim. Eu acho que os últimos anos foram anos em que a política monetária ficou... a gente acabou descobrindo. É muito difícil. A política monetária tipo assim, o cara ele tem um botão assim, né? Imagina, você tem um botão, mais ou menos juros, assim, só um botão. É claro que tem outras coisas, mas para controlar a economia toda, né? A inflação é uma coisa quase de louco. É um trabalho assim, deve ser muito difícil. E o BC ele foi testando esse limite de corte de juros e ele sistematicamente descobriu que ele ficou um pouco atrás da curva. Ele deveria ter cortado mais e mais rápido. Isso é exposto, claro, isso é uma avaliação, né? Depois, hoje eu olho para trás e falo, deveria ter cortado mais, realmente. Mas na época era muito difícil saber. Então hoje ainda é muito difícil saber. Mas eu acho que com 2 a gente já vai estar chegando uns patamares estimulativos o suficiente. E aí o Banco Central tem manifestado um pouco mais de ênfase essa impressão. Ele sempre que pode fala de outros instrumentos de queda de juros, né? Porque o que ele quer cair é a Selic. Mas a taxa de juros ao consumidor final está lá em cima ainda. Tá? Ainda que esse cara tenha caído, existe um spread muito grande. Esse spread é justificado por diversos motivos. Liquidez, dificuldade de se ter garantias de empréstimos, diversas coisas que fazem com que esse spread seja grande. O BC, ele tem uma chamada agenda BC+, agora hashtag BC+, eu acho que ele mudou o nome. São medidas para fazer esse spread diminuir. Então, assim, respondendo de forma um pouco mais pragmática a sua pergunta, eu acho que hoje o meu cenário é ir para uns 2,25,2. O BC manifesta preocupação em ir abaixo disso e manifesta interesse em atuar no spread de crédito, ao invés de na taxa básica de juros daqui para frente. Então, eu acho que ainda tem muito chão ainda para a gente um dia discutir ou chegar a discutir, não, porque discutir a gente, os economistas, o jornal já discute, mas de fato chegar no juro zero aqui no Brasil, tá? Deixa eu te fazer uma pergunta, João. Nós conversamos sobre isso antes, segunda-feira, e eu achei muito interessante. O que vocês fizeram no fundo? Você já fez uma pincelada disso no começo da sua apresentação, mas o que vocês fizeram no fundo macro esse ano que ele sobressaiu do mercado? Porque o mercado, uma grande parte caiu depois do carnaval e ainda está sofrendo para voltar a zero. Vamos colocar uma linha d'água aqui.
está sofrendo. Vocês não, vocês já sobressaem, vocês estão trazendo um retorno positivo. Esse é o primeiro ponto. O segundo, como você tem um fundo macro, o que vocês estão vendo? Aí uma palhinha para alguns dos clientes que gostam de escutar. O que vocês estão vendo de cavalo selado aqui em renda variável? Se tem alguma coisa que vocês estão achando interessante nesse momento, por favor. Eu quase vou responder acho que as duas perguntas juntos, tá? Eu acho que o desafio né, o desafio de vocês, né, o desafio do gestor de patrimônio dos clientes e dos clientes, né, é fazer uma alocação que melhor vai dar retorno, segurança e preservar o capital dele ao longo do período de interesse dele, que em geral são muitos anos, né? E aí, para isso, o gestor de patrimônio ele se utiliza de diversos produtos. Um desses produtos, né, quando você entra no supermercado da XP, né, tem todos os produtos lá, um desses produtos são os fundos macro. Os fundos macro, em particular, felizmente, cada um desses produtos, né, títulos públicos, fundos de investimento de crédito, imobiliário, multimercado, renda variável, tem características diferentes, tá? Então, eu vou responder a sua primeira pergunta e acho que talvez a segunda, tá? Eu acho que o produto fundo multimercado, ele tem que ser gerido, em geral, dentro desse mandato, de prazo um pouco mais curto e com um pouco mais de agilidade, tá? Dentro disso, uma coisa que a gente não faz no fundo é o chamado eu estou carregando tal coisa porque está barato. Tá? Talvez existam, como o fundo multimercado é uma coisa muito versátil, talvez existam fundos que fazem isso bem. Mas o nosso produto não funciona assim. Eu não tenho nada na minha carteira porque eu acho que está barato. Né? Tudo que eu tenho na minha carteira é porque eu acho que em 3 meses vai acontecer alguma coisa que faça com que o preço desse investimento vá para o preço que eu acho o preço correto. Tá? É como se assim, minha opinião sobre o preço de alguma coisa é diferente do preço atual e alguma coisa vai acontecer nos próximos 3 meses que vai fazer esse gap, essa diferença fechar. No início do ano, eu acho que ao longo desses últimos anos, muitos fundos multimercados foram carregados, foram levados a carregar uma posição excessiva em bolsa. Porque a bolsa realmente estava indo muito bem. E a gente teve bolsa nesse período também. No período que a gente achava que ela traria lucros dentro desse horizonte. Tá? No início desse ano, a gente julgou que a bolsa estava começando a ficar em níveis relativamente, não é assimétricos, tá? Existiam cenários em que ela continuaria se valorizando, tá? Mas esses cenários talvez tivessem que ser cada vez um pouco mais extremos e eles não se materializariam no curto prazo. Então, a gente toma uma decisão que é uma das decisões mais sofridas. Ela é pior do que estopar a coisa. É a decisão de a coisa está indo bem e você vai sair. Falar, olha, a festa está ótima, né? A festa vai até 4 da manhã. Dá 1 hora da manhã você fala, ó, a festa está muito legal, mas eu acho que está começando a ficar demais, eu vou sair da festa agora. Tá? Eu faço analogia porque a gente faz analogia o dia inteiro das coisas que a gente faz, né? Eu vou ter que sair dessa festa 1 hora da manhã. E você vai para casa pensando, pô, deve estar bombando aquela festa ainda, brincadeira, fulano. Então a gente saiu da festa da bolsa, a gente já reduziu um pouco antes, tá? A gente ainda tinha posições relativamente otimistas, mas a gente reduziu bastante. Por quê? Ainda que o vírus só tenha pego legal no mercado no carnaval, que foi quando começou a contaminar bem a Europa, eu acho que já estava se desenhando um cenário que estava gerando umas incertezas um pouco desagradáveis. Então, naquele nosso comitê macro, a gente estava, olha, eu preciso, dada essa incerteza, eu preciso ter um cenário muito diferente do preço atual para manter a posição. Então, nós reduzimos as posições. Teve o vírus, a gente tinha uma posição pequena, mas o vírus foi tão potente, né,
o soco no mercado foi tão forte que a gente teve o drawdown na época, tá? O fundo caiu, mas rapidamente a gente saiu das posições. O rapidamente sair das posições é muito fruto também, além da disciplina de método, esse que eu estou descrevendo, muito também do nosso tamanho. Todas as estratégias multimercados do Pacífico juntos tem entre 1,5 e 2 bi. Tá? Eu acho que até 3 bi, 4 bi, eu consigo fazer essa gestão ágil. Acima disso, fica muito difícil. Então, assim, acima disso, o cara tem 20%, 30%, 40% de bolsa. Como é que ele vai vender 40% de bolsa? Muito difícil. Muito difícil. Tá? Então, quando você fez essa comparação com os peers, eu acho que a explicação até aí é essa. A gente reduziu por disciplina, não quis deixar carregar o negócio só porque estava indo bem. E quando teve o problema, a gente conseguiu se desfazer das posições rapidamente. Tá? Aí isso acho que já explica a diferença de drawdown, tá? De queda. Na retomada é parecido. Chegou no momento que a gente falou, pô, nós somos 4 gestores lá na Pacífico, né? Do macro, assim, o núcleo da gestão macro. Então, assim, às vezes perguntam, pô, como é que funcionam os stops, como é que funciona isso? Nós temos muita disciplina, mas existe um ótimo entre rigidez e flexibilidade que eu julgo que é o que a gente atingiu, que é ótimo, tá? E você poderia me acusar de dizer que é ótimo porque que eu tenho. Mas eu tenho ele porque que é ótimo, né? Porque é ótimo. Porque se eu achasse que o outro fosse ótimo, a gente é todo mundo sócio da empresa, eu ia lá e fazia outro método. Mas esse nosso método ágil nos permitiu ver que o mercado já tinha muito no preço essa piora e a gente começou a fazer posições positivas no low, né? Então a gente voltou para posições um pouco mais positivas e teve ganhos em bolsa e no DI, principalmente, tá? No meio disso, quando os ganhos começaram a ficar um pouco mais substanciais, então do low para algum momento, eu decorei esse momento da bolsa, mas do low para esse momento que eu estou discutindo agora, a bolsa tinha subido acho que 25%, que é uma alta substancial, mas vindo de um patamar extremamente deprimido. A gente começou a achar que começou a entrar no nosso cenário esse lockdown estendido, uma demora maior da gente sair do lockdown, uma velocidade menor de recuperação e um ponto final talvez um pouco pior. O que levou a esse nosso PIB de -8. E aí a gente começou a revisar a política monetária para mais agressiva, o que fez a gente manter as posições nos juros que a gente tinha, mas dada a piora da atividade e o desânimo com o lockdown no mundo inteiro e talvez a piora fiscal aqui no Brasil, a gente migrou das posições compradas em bolsa para a posição comprada em dólar. E a gente viveu talvez o último um mês assim, né? O comprado em dólar e vendido no DI. Em torno de variações em torno disso, que a gente discute todo dia, né? Todo dia a gente acaba fazendo ajuste na carteira. Então, acho que a resposta para a sua pergunta é essa. O nosso drawdown foi menor porque a gente teve disciplina de sair da festa antes, né? Esse foi um dia que a gente ficou feliz de ter saído da festa, mas a gente faz isso há muitos anos. Então, teve várias festas que foi ruim ter saído, porque a festa foi ótima depois. Mas eu estou protegendo o meu cliente contra esse drawdown, tá? Porque eu acho que esse drawdown é que eu não posso ter. Às vezes eu vou perder uma alta excepcional de algum ativo. Mas o meu compromisso é sempre evitar a queda dramática do fundo e deixando sempre a gente ter essa rentabilidade, que eu diria que o alvo hoje é como se fosse um CDI mais 7, CDI mais 6, CDI mais 7, ainda que a gente não tenha um alvo de retorno, claro, mas seria tipo isso. Sendo uma rentabilidade boa para o cliente já. Tá? E aí, na volta, a gente teve agilidade para voltar e a gente voltou primeiro com uma carteira um pouco positiva e quando a gente viu que as pessoas estavam já considerando que o vírus tinha acabado, o vírus acabou. O vírus já acabou e já piorou 10 vezes, 1000 vezes ao longo dos últimos 2 meses. A gente parametriza muito a curva de mortes, a curva de internações, lá fora, que é um aqui dentro adiantado, lá fora, eles estão na frente, né? Então, é como se fosse o futuro, né? E aí, nessa volta, a gente migrou da volta um pouquinho otimista para a volta um pouco mais pessimista com o câmbio,
tá? E hoje a gente está assim, você aí, essa responde a sua primeira pergunta. Mal ou bem, eu emendo com a segunda pergunta, que é o que ações boas a gente está vendo hoje, né? E eu tenho que ser muito sincero. Como a gente tem esse perfil de olhar sempre o que no curto prazo, em 3 meses, vai rentabilizar o portfólio, a gente tipicamente enxerga a ação estar barata, às vezes é um ponto a mais, assim, legal que está barato. Mas ela tem que ter mais do que isso, ela tem que ter um catalisador em 3 meses para render e eu ter ela no meu fundo, tá? Então, por exemplo, e o problema é que não é nem isso, é que em geral no meu fundo, para eu ter uma posição de ações, ela tem que expressar algum call macro. Então, por exemplo, de 2016 para 2017, eu fiz uma carteira que era de shoppings e empresa endividada para se aproveitar da queda de juros, porque meu call era de queda de juros, entendeu? Então, hoje, eu estou zerado em bolsa, tá? Hoje, eu não tenho nenhuma ação e nenhum índice. Por quê? Hoje, amanhã, né, segunda-feira, pode ser diferente, eu não estou enxergando um catalisador legal para ter uma melhora da bolsa no curto prazo. Já o pessoal de ações, né, da Pacífico, tá animado. Eles estão vendo várias ações baratas. Eu, sinceramente, não estou... Eu até sei, acho que sei os nomes, mas eu tenho medo de falar e não ser. Eu acho que até a gente pode marcar uma reunião tipo essa mesmo, com o pessoal de bolsa, que eu espero que são tão solícitos quanto eu, imagino. João. Mas hoje eu não tenho... Hoje eu posso falar. Tem várias ações baratas, sim, por um prazo mais longo. E que outros produtos nossos, né, de renda variável, como o Pacífico Ações e o Pacífico Long Bias, estão posicionados para se aproveitar delas. Mas dentro do macro a gente não está fazendo nada nesse sentido agora. João, deixa a gente estar caminhando para o final. Eu queria fazer uma pergunta mais de ordem política. Essa medida, não sei exatamente qual é o artifício jurídico, se é medida provisória, se é PEC, se é anteprojeto, sinceramente eu tentei achar, mas eu não achei, tá? De limitar juros de banco, de limitar os bancos, eu acho mais do que limitar juros de banco, é limitar que quem está com empréstimo concedido ou o limite aberto não pode retroceder. Eu acho isso uma loucura. Isso está no radar de vocês ou isso é um devaneio só? Tem várias coisas da nossa carreira de analisar política que são pautas de enfrentamento, tá? São pautas que é como se fosse uma ameaça, tá? Então eu acho que a desorganização da base governista gerou essas pautas, tá? Gera essas pautas. E, a princípio, são pautas que eu não creio que iriam até o final. E que movimentos tipo de ontem, do Rodrigo Maia, de aproximação com o Bolsonaro, o Bolsonaro, antes do Rodrigo Maia, estava se aproximando de outros membros do Centrão. E aí, existia até os cientistas políticos que a gente discute, mas aí está isolando o Rodrigo Maia, e aí o Rodrigo Maia vai testar, tinha várias matérias do Rodrigo Maia, vai testar essa fidelidade do Centrão, colocando na pauta coisas que colocam o Centrão ex-Rodrigo Maia contra o presidente, para ver, e aí, vão votar em que agora? Com presidente ou sem presidente? Então, esse enfrentamento acontece muito. Eu acho que essa talvez esteja num bolo de pautas que foram feitas para gerar esse enfrentamento. Agora, com o Bolsonaro se aproximando do Centrão e se aproximando do Rodrigo Maia, elas, a princípio, teriam uma vida menor para frente. Mas, a ver, é uma coisa que a gente acompanha. E várias dessas MPs, acho que geram bastante preocupação para a gente, sim. Bom, acho que dá para a gente encerrar. Eu quero agradecer, é sempre bacana conversar com vocês.
Do nosso lado, a gente continua bastante um bom usuário, no bom sentido, do fundo Pacífico Macro. É um fundo que a gente usa legal, bastante. É óbvio que a gente gosta da performance, mas a gente sempre tem em mente que a gente conversa, só foi em fundos que a gente conversa com o gestor, que a gente tem conhecimento, sabe, tem uma porta aberta. Então, mais uma vez, eu quero agradecer em nome da Tauari, agradecer você, Nájila, eu sei que está nos ouvindo, obrigado também. Rudney, mais alguma pergunta ou podemos encerrar? Bom, do meu lado, ok, agradeço também, João. Obrigado a você, obrigado a Nájila por ter nos atendido tão rápido aí. Deixo a porta da Tauari aberta para você, se você quiser conversar, trocar ideia também, estamos à disposição. E, de coração, agradecer a todos os amigos que estão junto conosco, vendo mais essa live. Bom final de semana para vocês e obrigado mais uma vez, viu? Obrigado, eu que agradeço. Obrigado, um abraço. Abraço, tchau, tchau.